Boa noite, pessoal. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. É só mais uns segundinhos para a gente começar o nosso tema de hoje. Camila, Raquel. Enquanto isso, a gente vai pensando em Jesus, colocando nosso pensamento. Como vai, Vera? Boa noite, querida. Colocando nosso pensamento em boas vibrações. Para a gente começar a se acalmar, inclusive, para a próxima semana, para essa semana que já se iniciou hoje. Se inicia amanhã, semana de trabalho. E mais uma vez, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Renascer, ainda de modo remoto. Brevemente, se Deus quiser, voltaremos à nossa querida casinha, mas as transmissões ao vivo vão continuar, né? São os ensinamentos da pandemia. Nós faremos as nossas palestras presenciais, mas todas elas continuarão sendo televisionadas, né, transmitidas, para que a gente possa continuar nesse processo de aperfeiçoamento das nossas técnicas, inclusive da própria divulgação da doutrina. Boa noite, Tereza, Raquel, meu amor. Gente, a nossa palestra de hoje é sobre a ação da amizade nas nossas vidas, né? Não é uma palestra cheia de conteúdos doutrinários, é uma palestra, antes de tudo, que é uma conversa, né? Eu não gosto nem de falar palestra, é uma conversa, mas para a gente se pôr a reflexão, não é isso? E para iniciarmos e começarmos a entrar no clima da reflexão, entrar no clima da doutrina espírita, entrar no clima dos ensinamentos, né, que o Espiritismo nos traz, nós colocamos aqui, eu vou ler para vocês, uma reflexão de Dr. Bezerra de Menezes, né, e ele vem falar um pouquinho sobre o Evangelho nas nossas vidas. E aí ele vem dizer assim: o Evangelho veio ter conosco para nos ensinar o hino da Santa Fraternidade. Já que estamos falando de amizade, estamos falando de fraternidade, né? A humanidade necessita ver o Cristo descrucificado em nós, não através dos nossos procedimentos, mas por meio da nossa libertação. A dor tem um sentido sublime de nos despertar para a realidade daquilo que estamos, não só na carne, mas fora do invólucro carnal. Necessitamos compreender que, por mais larga que seja a existência física, ela é muito breve. Depois que passa, nós vemos a brevidade dela. Então, reflexionar em torno do sentimento do amor, da amizade, da tolerância, da ternura, é um dever impostergável. Então, que a gente inicie a nossa reflexão de hoje colocando, pois, a reflexão da importância da amizade, a reflexão da importância da tolerância nas nossas vidas, no nosso dia a dia, certo? E aí, para a gente falar de amizade, pessoal, cada um tá lembrando aí do seu amigo, da sua amiga, da sua família, não é isso? Da vizinhança, aquelas pessoas que vêm. Olá, o pessoal do grupo do Centro Espírita Nova Vida de Apodi, um alô também aí para o pessoal que está se fazendo presente, gratidão por estar aqui conosco. E aí, para falar um pouquinho sobre essas reflexões sobre a amizade, a gente traz algumas frases de grandes pensadores filosóficos, né, da filosofia. Boa noite, querida Vilene. Pensadores espíritas e o que eles falam um pouco sobre a amizade. A amizade e terapia. Jesus e a amizade segundo o Espiritismo. Como é que nós vamos entender as amizades pela doutrina espírita, especificamente falando da nossa parentela espiritual, né? Que eles estão muito mais para os nossos
parentes, né? Ou seja, para a nossa parentela espiritual, que é muito mais, inclusive, é muito mais a nossa família, às vezes, do que a nossa própria família carnal, não é verdade? E algumas reflexões finais para a gente concluir hoje esse domingo abençoado. E aí, o que é que os pensadores espíritas falam? Os grandes pensadores da filosofia que evoluíram a nossa humanidade, o que é que eles falam um pouquinho sobre a amizade, né? Marco Túlio, filósofo latino do século I a.C., afirmou com grande sabedoria que quem retira a amizade da sua vida elimina o sol do mundo. Então, ele já coloca a proeminência da amizade nas relações sociais, sendo essa grande estrela que nos guia, né? Essa grande estrela, esse sol que nos aquece para clarear muitas vezes quando nós estamos em meio a dúvidas, em meio àquele sentimento de angústia. E uma boa amizade, ela aparece de fato como esse raio de sol, como essa luz, como essa presença divina nas nossas vidas, né? Isso quantas vezes a própria espiritualidade não se utilizou das cordas vocais dos nossos amigos para levar àquela exata amizade, aquela exata palavra que nós precisávamos escutar daquela amizade naquele determinado momento, não é isso? Então, a amizade sempre vista como um instrumento da espiritualidade nesse nosso melhor caminhar na nossa vida. Jares, boa noite. A verdadeira amizade é que tem por base a virtude. Ela é estável porque se baseia sobre o bem e é característica dos homens bons. Isso quem disse para a gente foi Aristóteles, 384 a 322 a.C. Então, para quem gosta um pouquinho de filosofia, temas, né, a filosofia como a grande mãe de todas as ciências, não é isso? Então, Aristóteles já trazia, dentro das várias reflexões dos filósofos, a amizade era um dos temas recorrentes de reflexão e colocava, inclusive, essa dimensão de uma das características do homem de bem, né? Então, o espiritismo, dentro da própria codificação, né? Ou seja, dentro dos próprios livros de Allan Kardec, que ele trouxe, né, a partir da espiritualidade, coloca as características do homem de bem. O que é um homem de bem, né? Então, esse homem de bem, uma das características dele é a sua virtude, a fidelidade, a amizade. E aí ele coloca, então, quando volta às reuniões presenciais, amiga, é quando a gente melhorar nosso score de contaminação em Pau dos Ferros, tá bem? Se Deus quiser, vai ser em breve. Então, a virtude, segundo Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem, né? E do homem de bem também, ok? E alguns pensadores espíritas sobre a amizade, o que é que a gente pode pensar enquanto as nossas tarefas do dia a dia, né? E como a amizade se faz presente nessa nossa forma de ser, nessa nossa forma de viver também, né? E aí, Emmanuel, né, já que a gente está falando dos grandes pensadores espíritas, tanto encarnados quanto desencarnados, Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, trazendo para os postulados católicos, né, pessoal, mentor espiritual para nós espíritas é a mesma coisa que anjo da guarda dos católicos, né? Então, é aquela mesma entidade espiritual que apenas muda de nome, mas de fato é o mesmo espírito, né? O mesmo espírito protetor. Então, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, ele dizia assim para a gente: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis do repouso para o caminho da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Então, muito embora a importância de outras relações sociais, né, de outros institutos, tal como o matrimônio, tal como as relações afetivas,
Mas muito para além disso, a amizade é que se sobrepõe a todas elas, não é verdade? Então, até porque não existe outra relação afetiva que não seja saudável se não for constituída principalmente nas bases da amizade, não é isso? Então, nós espíritas muito claramente compreendemos que de todos os sentimentos, né, que o ser humano ele pode cultivar e no sentido também de quão duradouro seja, a amizade vai ser com certeza delas, né? Porque entre encarnação, sai reencarnação, a verdadeira amizade, ela se sobrepõe aos laços carnais. E quando uma amizade ela é fixada, estabelecida de verdade, ela é recorrente em vidas e vidas, né? Então é muito, muito comum nós nos reencontrarmos com amigos de muitas reencarnações. Isso é extremamente natural. E aí lá na frente, quando nós formos falar de parentela espiritual, a gente vai compreender a lógica disso, né? Ou seja, esses meus parentes espirituais, que muitas vezes vêm para perto das nossas vidas pelo sentimento da amizade. É como diz Vitor, né? Boa noite, Vitor, Eri Osvaldo, meus amigos que também estão chegando. A amizade é remédio para o cotidiano social da vida, e de fato. O que seria do nosso cotidiano, o que seria da nossa vida se nós não tivéssemos vínculos baseados na amizade, e amizades baseadas na sinceridade e na virtude, né? É esse tipo de amizade aqui que nós estamos falando. Então, a amizade, pessoal, vai ser o sentimento que une as almas. Vai unir essas almas umas às outras, gerando alegria e bem-estar de estarem próximas. Então, é muito fácil você encontrar um espírito afim, uma alma afim, né? Baseado nos sentimentos de fraternidade e da amizade. Porque você se sente em paz, você se sente com um sentimento de bem-estar ao lado daquela pessoa. Ou seja, o magnetismo que vai lhe unir aquela pessoa não é um magnetismo conflitante, é um magnetismo de conforto, né? Então você vai se sentir abraçada, confortada quando você tem uma amizade, quando você está na presença de uma amizade verdadeira, de uma amizade que você tem aquele laço de confiança já estabelecido, né? Então a amizade vai ser a suave expressão do ser humano que necessita intercambiar as forças da emoção sobre os estímulos do entendimento fraternal. Então, já que nós estávamos no nosso sumáriozinho, né? Já que nós estávamos falando dos grandes pensadores espíritas, né? O que é que os espíritas dizem para a gente sobre a amizade? A gente traz aqui esse trecho de Divaldo Pereira Franco, e ele vem dizer que vem trazer esse conceito de entendimento, né? Então, o entendimento como uma das bases para os laços de amizade. Então, que entendimento é esse, Larissa? É aquele entendimento que você olha para aquela pessoa, para aquele seu amigo, e naquele olhar ele já vai lhe compreender, né? Então, é aquele entendimento no sentido de compreensão, de acolhimento, e de que você já conhece tão bem aquele sujeito, você já conhece tão bem aquele indivíduo que você apenas pelo seu simples olhar, você já se sente as suas angústias já compreendidas, ele já sabe o que está passando com você. Então, agora isso se dá aleatoriamente? Não. Isso se dá vida após vida, cotidiano no cotidiano, não é isso? E aí essa leitura que vai para além do corpo, ou seja, essa leitura do espírito daquele seu amigo, você já vai entendendo, porque a afinidade vai se construindo de uma forma tão saudável, tão sadia, e as coisas vão se afinando ao longo do tempo, ao longo das reencarnações, né? Inspiradora de coragem e de abnegação, a amizade enfloresce as almas, abençoando-as com resistência para as lutas. Há no mundo moderno muita falta de uma verdadeira amizade, né? Então, mais uma vez, Divaldo, trazendo um pensamento também de Divaldo. Então, nesse mundo no mundo atual, onde as relações elas acabam se tornando extremamente efêmeras, não é isso? Nesse mundo atual, onde existe uma liquidez muito grande, ou seja, uma pasteurização, ou seja, uma
homogeneização das relações sociais, que muitas vezes acabam sendo padronizadas na nossa vida corrida, né? Principalmente numa vida pós-pandemia, onde trouxe para a gente relações sociais baseadas praticamente via dispositivos, né? Via redes sociais. Então, assim, é importante que a gente sempre resgate, mesmo nesse mundo moderno, mesmo nesse mundo contemporâneo, a importância de vivificar, ou seja, de restabelecer, restaurar e principalmente manter essas amizades, seja lá qual for a forma em que naquele momento eu possa estar tendo meus vínculos de amizade estabelecidos, né? Seja à distância, seja presencial, mas é importante que esse vínculo de amizade ele seja cultivado e principalmente regado, né? Ou seja, tá como aquela florzinha que precisa daquele alimento, que precisa daquele cuidado, né? Porque toda relação social ela precisa ter cuidado. Então a amizade ela não seria diferente. Talvez uma das que mais precise, né? Esse cuidado para que a gente possa manter viva, ativa os nossos amigos ao nosso lado. Então a amizade ela nasce de uma expressão de simpatia e afirma-se com as raízes do afeto seguro, fincadas na terra da alma. Então, assim, pessoal, uma coisa que eu acho extremamente importante, que muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, ou então muitas vezes por inseguranças, eu não sou psicóloga, né? Por isso que eu não vou entrar no assunto, mas às vezes por insegurança, por naquele dia eu não estar bem com a minha cabeça, ou então por insegurança, sempre aquele sentimento de estar com o pé atrás, né, para com as pessoas. Às vezes aquele sorriso, às vezes aquele bom dia, às vezes aquele elogio que você faz para aquela outra pessoa, que talvez você nem a conheça direito, mas que aquele elogio, naquele momento que você deu, foi fundamental para que o dia daquela pessoa melhorasse, para que a autoestima daquela pessoa melhorasse. E a partir daquele simples elogio, nossa, como você tá bonita hoje. Você encadeia a partir dali uma amizade que você nem imaginava começar a cultivar, né? Então, por mais que às vezes a gente se ache nessa loucura, nessa correria do dia a dia, mas por que a gente não começar com pequenas ações como essas, ou então como um simples sorriso acolhedor, quando você chega em determinados espaços, ao invés de estar com aquela cara fechada, mas um simples sorriso receptivo já faz com que as pessoas já tenham esse mesmo sorriso receptivo para você, e aí, a partir daí, barreiras começam a ser quebradas e amizades começam a ser construídas, né? Então, por que a gente também não revisitar as nossas formas de conduta, as nossas condutas no nosso dia a dia e estabelecer a partir delas também mecanismos de fomento aos novos vínculos, né, às novas amizades. Então, isso é um caminho importante para que a gente saia muitas vezes de dentro da crosta que muitas vezes nós mesmos construímos para nos proteger, sabe Deus de quê e de quem? E aí a gente tenta sair um pouquinho, ficamos mais expostos? Sim, talvez. Mas isso também nos deixa mais susceptíveis às pessoas nos entenderem e nos conhecerem da forma como nós somos, não é verdade? Às vezes a pessoa nem é tão carrancuda daquele jeito, né? Mas quando ela se abre um pouquinho mais, você percebe que ali atrás daquela casca dura tem um doce de pessoa. E você só poderia conhecer esse doce de pessoa quando você abriu um sorriso naquele dia que aquela pessoa estava péssima, mas viu aquele seu sorrisão maravilhoso e viu ali um sentimento de acolhimento, de aconchego, de confiança, né? Por que não? É verdade, o Braulio está colocando aqui pra gente. Como você está bem, está precisando de algo, fazem toda a diferença no estreitamento dos laços. Eu concordo e sei, né? Porque quando a gente sabe de uma coisa, a gente tem certeza e aquilo dali é uma verdade irrefutável para a gente. Então, isso é verdade, gente. Sair muitas vezes da nossa zona de conforto e se mostrar mais acolhedor para o próximo, fazendo esse exercício no nosso dia a dia,
muitas barreiras são retiradas do nosso caminho, podem ter certeza. E falando um pouquinho, lá no livro da Joana de Ângeles, Jesus e Vida, que é uma Joana de Ângeles, para quem não sabe, os não espíritas, né? Que a gente que é espírita tem que falar para os que não são espíritas também, né? Então, Joana de Ângeles, pessoal, para quem não conhece, é a mentora espiritual, ou seja, o anjo da guarda de... Anjo existe? Eu não sei. É o anjo da guarda de Divaldo Pereira Franco, certo? Então, Joana de Ângeles, lá no livro dela, Jesus e Vida, ela tem um capítulozinho de amizade e terapia. E aí, só trazendo um trechozinho do livro dela, diz assim: a amizade sincera oferece a segurança emocional que propicia a alegria de viver, por estimular neurotransmissores a produzir mais dopamina, a substância responsável pela alegria e pela felicidade. Então, a amizade prolonga a existência física do homem e embeleza as nossas emoções, né? Então, trazendo para o lado orgânico, de fato, do nosso corpo, a liberação da dopamina no nosso organismo nos ajuda a se tornar um pouquinho mais feliz, não é isso? Então, é importante a gente fazer esse exercício, porque isso, antes de tudo, é um exercício hormonal, né? Então, para além do psicológico, para além do espiritual, para além do alargar as nossas relações sociais, isso é hormonal também. Então, traz um sentimentozinho de prazer que é jorrado na nossa cabeça via hormônio, tá certo? Então, a amizade prolonga a existência física e embeleza as nossas emoções. E os amigos são bênçãos que devem ser cultivados com carinho e respeito, consideração e acolhimento no decorrer da nossa reencarnação, no decorrer dessa e de todas as outras existências espirituais que nós tenhamos, né, no decorrer da nossa escala evolutiva. Quando os enfermos recebem a atenção da amizade, os seus neurônios, isso continuando com Joana de Ângeles, viu? Os neurônios produzem endorfinas que lhe atenuam tanto as dores físicas quanto as emocionais, facultando-lhes formosos períodos de sobrevida. Então, assim, é muito natural que em pessoas com doenças em estágio avançado, né, da sua situação enfermiça, a amizade, a presença de amigos, tanto encarnados quanto desencarnados, faz com que, inclusive, o processo, tanto ela tenha uma melhora, né, que muitas vezes acaba sendo até associada como aquela melhora da morte, né, isso aí já eu explico por quê, mas também na própria recuperação daquele enfermo. Se não for a hora dele partir, a presença da amizade, a presença da família baseada, a família não uma família doente, né, mas uma família baseada em laços de amor e de amizade, faz com que aquela recuperação daquele enfermo se torne muito mais fácil. E aí, quando esse enfermo já está na hora dele partir, né, quando o tônus vital dele já está com a carga bem baixinha e realmente já está na hora dele ir, qual é a importância da amizade ali, Larissa? A importância é toda, né? Então, eu estava inclusive vendo um documentário que se chama Vida Após a Morte, tem no Netflix, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas é tudo sobre o espiritismo, né? Sem as explicações religiosas que nós espíritas já conhecemos e já dominamos de forma muito tranquila, né? E lá no documentário ele tem um estudioso, um médico, cientista, que ele faz uma pesquisa sobre quais são as visões que as pessoas têm pouco antes de desencarnar, né? Pouco antes de morrer. E de centenas e de milhares de casos que ele estudou cientificamente, tanto nos Estados Unidos quanto em vários outros países do mundo que ele viajou e pesquisou. E aí tem o nome do cientista, tem os estudos, tem as publicações, né? Todos eles falam de que eles veem os seus amigos que estão no plano espiritual, né? Então, ou seja, é extremamente comum que no momento do desencarne, que é justamente naquela melhora da morte, em que o enfermo fique extremamente feliz ao ver ali os seus parentes e amigos que estão no plano espiritual vindo lhe buscar, né? E é nesse momento, exatamente nesse momento,
em que o enfermo tem aquela melhora, né, que os comuns chamam a melhora da morte, e aí a família encarnada, né, que está aqui em pleno desespero, dá aquela aliviada, ufa, ele melhorou. E aí sai um pouco de perto, e aí deixa de ficar tanto em cima daquele enfermo, que muitas vezes toda essa energia de amor e de apego faz com que aquele enfermo tenha maior dificuldade do desenlace no momento do desencarne, não é isso? E aí aquela família encarnada se afasta um pouquinho porque, poxa, meu parente melhorou, vou para casa dormir, amanhã eu vou estar aqui 100% recuperada. E é justamente nesse momento que ocorre o desencarne. Isso é extremamente comum, normal, espiritualmente explicável, fisicamente explicável. Por quê? Porque o enfermo está ali vendo, recebendo a visita do seu amigo que está lá no plano espiritual. Então isso é uma forma de conforto daquele enfermo, de fazer a sua transição, né? De deixar para trás a sua vida corpórea e seguir em frente, se desenlaçar mais facilmente do corpo, né? Do corpo físico, e livrar o seu espírito para o plano maior, né? Então, é extremamente comum. E aí, mais uma vez, a importância da amizade, inclusive e principalmente no momento de desenlace, né, de desencarne, né, de desenlace do nosso corpo, do espírito com o nosso corpo, né? Então, sorte de todos nós que temos esse mérito de, ao chegar no nosso desencarne, termos esse privilégio de sermos conduzidos por amigos que nós conhecemos, né? E aí é aquele avô, é aquele pai ou é aquela mãe que já desencarnou, é aquele amigo, de fato, que já foi na nossa frente, né? Ou então aquele filho que porventura tenha ido antes. Então são aqueles amigos. Essa é a parentela espiritual, ou seja, é a verdadeira família, que é a família espiritual a qual nós nos recebe, né? E nós também recebemos quando também estamos do lado de lá. Então, terminando aqui com Joana de Ângeles, né, na parte da amizade e terapia, ser amigo doando-te enquanto você pode, mantendo conversações salutares, joviais, e desfrutará a partir daí o bem-estar com seu amigo, né? E como é que Jesus, pessoal, como é que Jesus via a amizade, né? Então, pulando o tópico, né, indo para nosso outro tópico dessa nossa conversa de hoje, era muito clara o sentimento de amizade que Jesus fomentava, né, em todo local que ele ia. E era notória, principalmente, a amizade que Jesus tinha com os seus discípulos, certo? Então, Jesus, antes de tudo, era extremamente amigo dos discípulos que o acompanhavam, certo? Tanto os apóstolos, né, e aí tem uma grande diferença, os apóstolos, que eram os 12 que nós conhecíamos, né? E os discípulos. Os discípulos, de fato, de Jesus eram em um número extremamente maior, que caminhavam com ele, que o ajudavam, que o recebiam quando ele fazia suas viagens, não é isso? Então, eram seguidores do Cristo, que eram em números, eram centenas e milhares de seguidores, e Jesus as relações de Jesus com eles eram de pura amizade, principalmente com os seus apóstolos, né? Que foram espíritos que se prepararam milhares e milhares de anos para poder se juntar a Jesus nesse período de provação, de transição planetária, onde saíram da primeira revelação com Moisés, não é isso? Com o Decálogo, e chegaram na segunda revelação com Jesus Cristo. Ou seja, então ocorreu ali uma transição planetária muito grande com a presença de Jesus. E aí, Divaldo, lá na obra Momento de Esperança, vem dizer que a amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-nos até hoje a dimensão do que é o amor em sua essência mais pura, demonstrando que a amizade é o passo inicial para a conquista superior, que é a meta de todas as vidas e mandamentos maior da lei divina, né? Então, o respeito à amizade, o amor à amizade eram fomentados o tempo todo por Jesus, né? Em sua grandeza, ele não abdicou de dois sublimes recursos, a oração e a amizade.
tratando de Jesus, né? Estamos falando de Jesus. Então, Jesus era o tempo todo em situação de oração e o tempo todo seguido dos seus amigos, seguido dos seus discípulos e seguido dos seus apóstolos, né? Todos os seguidores que caminhavam com ele nessa sintonia de fraternidade. As amizades sinceras aquecem o coração e reduzem as carências e fragilidades. Quantas vezes a gente estava naquela situação de dúvida, naquela situação de insegurança, que uma palavra amiga fez toda a diferença para o nosso empoderamento, para a nossa segurança, né, no caminhar da nossa existência. É importante aprender a partilhar as nossas próprias dificuldades e sonhos com algumas pessoas de confiança. Esse processo de narrar os conflitos íntimos a Deus e ao próximo faculta o autoconhecimento. Então, quando você tem uma pessoa, para além de, obviamente, fazer uso dos profissionais da psicologia, né, que é fundamental, quem puder, faça terapia. Quem não pode, é importante também ter por perto pessoas de sua confiança, porque existem sim pessoas de confiança, gente. A gente precisa confiar em alguém, né? A gente precisa abrir a nossa vida, os nossos sentimentos para algumas pessoas. Isso é normal. Se um dia a gente quebrar a cara com isso, o problema foi da outra pessoa, não foi nosso, né? Então, assim, é importante que a gente se liberte também para confiar nas outras pessoas e fazer disso também, nessa conversa, nessa amizade, um processo de autoconhecimento também. Quantas vezes, no meu momento de desabafar com aquele amigo, ou então naquela terapia, eu não me conheci melhor com a interpretação que a outra pessoa deu a respeito daquilo que eu estava falando, né? Então, os outros olhares para aqueles nossos momentos são fundamentais, né? Assim, antes dos testemunhos diários, ligue-se a Deus e aos seus amigos. Trata-se de uma valiosa estratégia para que vença a si mesmo e caminhe firme na direção do alto. Então, a amizade verdadeira também não é cega, né? Mas enxerga os defeitos nos corações dos amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Eu tenho umas amizades que as pessoas olham para mim assim, Ave Maria, mas você é amiga daquela criatura. Porque é conhecida por ser uma pessoa difícil, é conhecida por ser uma pessoa que não é fácil de se lidar. Mas assim, quando a gente conhece a criatura, né, conhece a essência daquele ser, você passa a gostar, você sabe que aquele defeito é um defeito que ela tem de fato, mas aquilo dali não vai lhe impedir de gostar dela. E que também não vai impedir de outras pessoas que também são suas amigas de não gostarem dela. Então, o não gostar da outra pessoa nada interfere na sua amizade. Então, porque isso é um elo você para com a pessoa, tudo bem? Então, não significa... Então, é normal, assim... Não, eu sou amiga dela, eu sei que ela é difícil, mas assim, eu conheço ela. Então, quando você conhece a pessoa e você se deu ao trabalho, quis conhecê-la, porque tem isso também, né? As pessoas não querem ter a paciência de conhecer as outras pessoas. Ninguém é obrigado a isso, mas quando você se dá a liberdade disso, você abre um espaço a mais para você, para conhecer aquela outra pessoa e para deixar aquela pessoa também ser sua amiga. Que muitas vezes ela estava querendo isso, mas também não conseguia, porque é uma pessoa difícil, é uma pessoa carrancuda, mas assim, você gostou dela, conheceu ela por dentro, você criou a partir dali um outro vínculo afetivo com ela. E aí é importante também, pessoal, que a amizade é também a arte de ouvir, tá bem? Então, quando um amigo vier para você se lamentando, falando mal não, né? Falando ruim da vida, que a vida não tá boa, explanando aquele problema para você, tenha também a sapiência de escutar aquela pessoa e também não jorrar os seus problemas de volta naquela, porque às vezes é muito comum, viu? A gente tá querendo aquele espaço para escutar, para desabafar, né? Aí fulaninho, vem cá, me ajude, olha, eu tô passando por isso. E tá querendo desabafar, e tá querendo botar para fora. Aí o seu amigo, que muitas vezes é egoísta ou então insensível, isso não é nada não, aí e despeja os problemas pessoais em cima de você, né? Então,
quando na verdade você queria só o ouvido, não era preciso nem lhe dar algum conselho, então não era nem preciso, era preciso baixar e ficar calado. Mas assim, é importante a gente fazer a gente se policiar para quando um amigo vier nos procurar, a gente ter a paciência de escutar e não de revidar ou de menosprezar o problema daquele meu amigo, achar que ele é muito pequeno em face a toda a carga que eu estou vivendo, mas ele não está querendo saber da sua carga, ele está querendo desabafar a carga dele, né? Então, escutar é bom, sem menosprezar, sem minimizar o problema do outro e sem jogar de volta os nossos problemas em cima daquela pessoa que só está querendo os nossos ouvidos, né? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade, sabe? Isso para qualquer espaço, gente, qualquer local. É importante a gente saber, antes de tudo, ouvir para poder, inclusive, tomar atitudes, né? Saber o que falar e não ser egoísta, egocêntrico ao extremo em pensar que as pessoas só têm a obrigação de lhe ouvir e você não tem a obrigação de ouvir a ninguém, né? Então, é extremamente egoísta isso. Então, escute quando tem que escutar, fale quando tiver que escutar. Existe uma ciência de cultivar a amizade, construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear, né? Então, muito bem, Sheila, se permitir conhecer o outro e não ficar com julgamentos, né? Que muitas vezes o problema está no julgamento, de fato é isso mesmo, né? Você já vai para conhecer aquela pessoa, aí fulaninho de lhe disse, Maria, aquela uma pedante, não, nem vá. E aí você vai criar um juízo de valor daquela pessoa que você nem conhece só porque a outra disse, né? Então, dê-se a liberdade de conhecê-la, primeiramente. E aí depois você diz, ela é pedante, mas é minha amiga, né? Então, isso vai das suas experiências, né? Que devem ser pautadas e construídas por e a partir de você, né? E não pelo julgamento dos outros. O julgamento dos outros pode até ajudar você a interpretar melhor aquela pessoa, né? Mas não significa dizer que você vai julgá-la, como Sheila está falando, a partir disso. E como é que o Espiritismo vê a amizade, pessoal? Então, é extremamente comum na ótica espírita os amigos no plano espiritual estarem se reencontrando a todo momento, certo? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão... Um cheiro, Sheila. No Livro dos Espíritos, na questão 417, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Podem espíritos encarnados reunir-se em certos números e formar assembleias com espíritos desencarnados? Sim, isso acontece a todo momento, né? Só um exemplo disso, quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende do nosso corpo, certo? E aí nós somos ligados pelo que nós chamamos de cordão de prata, certo? Em que existe essa ligação do nosso espírito com o nosso corpo, e isso mostra no plano espiritual que nós estamos encarnados, ok? E que o nosso corpo descansa. Mas o nosso espírito não descansa, o nosso espírito não precisa de descanso. Quem precisa de descanso é o nosso corpo. E nesse momento, quando o nosso corpo descansa, quando a nossa cabeça aqui está desligada, o nosso espírito está ativo, está se encontrando com outros espíritos, está cursando palestras, está se encontrando com amigos que já estão no plano espiritual, certo? Então, só um exemplo disso, para vocês verem como é normal. Às vezes vocês vão dormir e quando acordam, acorda como um sentimento assim de conforto. Poxa, parece que eu vi vovô, parece que eu estava do lado dele. E assim, você acorda com aquele sentimento de aconchego. Poxa, assim, eu me senti que eu estava com vovô, parece que eu vi vovô. E assim, você parece que viu, mas é muito provável que você estava com ele, né? Então, se do seu merecimento, né? Se você tiver esse merecimento e se você tiver a permissão do seu anjo da guarda, né, do seu mentor espiritual, você pode sim, no momento do sono,
se encontrar com amigos que estão no plano espiritual, certo? Pessoas que já desencarnaram, ou então mesmo com amigos que estão encarnados junto com você, que são muito próximos, que estão numa labuta diária, por exemplo, amigos muito próximos do seu trabalho, certo? E que você está passando por um grande desafio com aquele grupo de amigos no seu trabalho. Então, é natural também que em sono, né, no momento do sono, vocês se encontrem, né, no plano espiritual para conversações saudáveis, para apoio mútuo, para que quando acordarem, o trabalho flua melhor naquela semana. Então, gente, isso é extremamente normal, ok? Isso faz parte da nossa vida e o Espiritismo explica isso com muita tranquilidade. Por isso que certas vezes, às vezes a gente adentra naquela semana com um turbilhão de problemas, mas as coisas fluem com uma naturalidade tão grande, quando a gente vai ver ali, já está chegando a nossa hora. Quando a gente vai perceber ali, as coisas que estavam do tamanho de um bicho todinho, se resolveram naturalmente. Isso, gente, é a afinidade, são os nossos mentores espirituais trabalhando junto, nos intuindo a achar os melhores caminhos, tá bem? Então, isso é extremamente normal. E para a gente chegar no fim da nossa palestra de hoje, a gente não poderia deixar de falar da nossa parentela, né? Dos nossos parentes espirituais e corpóreos, né? Nós encarnados, os que não têm, né, a base doutrinária do Espiritismo, entendem que família é a família corpórea, né? Aquela família sanguínea. Mas nós espíritas entendemos a família, a real família, como a família espiritual. Então, entre a parentela corporal, que é aquela baseada em laços sanguíneos, e entre a parentela espiritual, que é a baseada em laços de afetividade, essa última é a nossa família verdadeira. Por quê? Porque é essa família que mostra quem são os nossos verdadeiros amigos. Muitas vezes você passa por aquela dificuldade gigante e não chega uma pessoa da sua família, mas chega aquele seu amigo. Isso significa dizer o quê? Que ele é a sua família espiritual, né? Que você está conectada àquela outra pessoa por espírito, por afinidade espiritual, muitas vezes muito mais ligada do que um próprio parente, um irmão seu que veio ao mundo da mesma barriga que você. Ou então a mãe que lhe gerou, ou então o pai que lhe deu vida, né? Então, a nossa parentela espiritual, para nós espíritas, é a nossa verdadeira família. Por isso que o Espiritismo atribui uma importância muito maior à relação de amizade, a qualquer outra relação social estabelecida no planeta, né? É importante a família, é importante o laço conjugal, é importante a reprodução para a construção da família, para a criação dos filhos, claro, isso é normal. Mas isso são relações corpóreas, né? E findam quando o término da sua vida corpórea. Mas a amizade, ela permanece nessa e em várias outras vidas pela frente. E aí, chegando nas nossas reflexões finais, pessoal, examina, pois, diariamente a sua lavoura afetiva, né? O seu cultivo afetivo. Irrigue-o com água pura da sinceridade, do perdão e da atenção. Sem esquecer jamais do adubo do amor, do carinho e do afeto. Imite o labrador prudente e devotado e colherá grandes e preciosos resultados. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento de reflexão sobre a amizade aqui no nosso Grupo Espírita Renascer. E, como é de praxe, mandar um abraço bem grande para todos os meus amigos que estavam aqui. Vi vários deles aqui nesse momento de hoje. E para a gente finalizar a nossa reflexão da nossa noite de hoje, nós trouxemos aqui uma reflexão intitulada Queixas de Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, tá bem? Emmanuel, mentor de Chico Xavier. A reflexão Queixas diz assim: a queixa, a reclamação, viu, gente? Sheilinha, volta de férias. A reclamação, queixa é reclamação, viu, gente? Então, a queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto,
Se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem ao sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhe foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar-me para quê? Não será a esfera da luta do campo do aprendizado que vai me fazer aprender? Acaso não é a sombra que pede a luz, a dor que reclama o alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício, a reclamação é um vício imperceptível que distrai as pessoas bem intencionadas na execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece por ocasião o concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro que te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os teus problemas. Lembra-te que se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Está falando da queixa. Então, nessa reflexão sobre o cuidado com a reclamação em excesso, nós começamos a nossa semana de hoje, né? Vamos terminar esse domingo maravilhoso tentando lembrar que reclamar demais não leva a gente a nenhuma solução e afasta os amigos, viu? Ninguém aguenta uma pessoa rabugenta o tempo todo. Então, cultiva as tuas amizades, sem queixas, né? E sem queixa, trabalhe todos os dias também, que as coisas vão fluir, sem reclamar, mas principalmente com um sentimento de resignação, resiliência e gratidão. É isso, pessoal. Muito obrigada para os que nos acompanharam em mais uma noite de domingo e uma abençoada semana. Tchau, tchau.